Obrigada pela Prazerzão. presença. Mais alguém gostaria de se apresentar? Bom, gente, eu até estava falando com a Bruna mais cedo, né, se teria um espaço mais no final, se a gente ia sentindo ao longo, né, do percurso. Então, quem não se apresentou agora e sentir essa vontade, quiser me interromper, por favor, fique muito à vontade, né? E a gente vai se falando, né, e tendo essa troca ao longo, então, da nossa conversa, que eu tenho uma espécie de método, né, que o nosso povo tem, que chama Yandutu. Para quem não conhece, Yandutu é um artesanato guarani, depois vocês podem pesquisar no Google, que Nhandu tem a ver com aranha, né, Nhandutu, que é a teia da aranha. Então a gente constrói o pensamento a partir dessa noção de teia e de conexão, né? E eu vou tecendo, então, né, pensando o pensamento como um fio e misturando esses fios, então, e se em algum momento tiver meio emaranhado, vocês, por favor, me interrompam, que a gente vai trocando, né? É, vocês trouxeram, né, que ah, já, já leem meu trabalho, já tem esse contato, mas para quem não tem, né, esse vínculo com o meu trabalho, uma questão que eu acho importante situar e que acho que quem já me conhece um pouco sabe, que eu fui evangélica, né, por 20 anos da minha vida. Eu tô com 30 agora. E a minha família, como a maioria das famílias indígenas, né, foi evangelizada, como a maior parte do nosso país, na verdade. E eu era professora, né, de estudos bíblicos na igreja onde eu ia. E aí eu fui fazendo esse estudo, e foi esse estudo que me ajudou de alguma forma a me desvencilhar dessa ideologia. Então foi meio que um veneno antídoto, né? E isso perpassa muito o meu trabalho, porque quando a gente fala de descolonização, é um ponto que eu sempre tenho trazido, não tem como não falar de descatequização, de desevangelização do pensamento, né? Então, a minha fala traz essa dimensão de uma crítica, mas traz também algumas pistas, né, que eu tenho construído com os coletivos que eu faço parte, como o que a gente tem chamado, né, de contracolonial ou anticolonial. E depois a gente pode entrar nos termos também, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais as diferenças entre decolonial, pós-colonial, anticolonial. Acho que são termos que são mais técnicos, não sei se cabe agora, mas também se sobrar tempo, vocês me lembrem que eu retorno. Mas dito desse ponto de vista de agora, quando eu falo em anticolonial, é no sentido mesmo de ser contra, né? De entender que o modo de vida colonial, ele só se faz no antagonismo das nossas vidas. E como ele se positiva através da nossa precarização, ele não é uma versão entre outras, mas é a não versão, né? É a imposição dessa verdade. E antes de iniciar mais propriamente nessa discussão, eu queria compartilhar com vocês, assim, né, que essa palavra da autonomia, ela é muito polissêmica, né, e dá para entendê-la de várias formas, de várias perspectivas. E, num primeiro momento, era uma palavra que eu associava muito a algo do indivíduo, né, do indivíduo dar conta de si mesmo e da pessoa ter que lidar ali consigo e ter essa perspectiva mais individual. E depois eu fui percebendo que há várias outras óticas, né, em relação ao que seria autonomia. E eu vou trazer aqui para vocês uma delas, né, não entendendo que é a melhor nem a principal, mas é uma das possíveis. E para entender esse processo de autonomia,
Um conceito que eu vou elaborar junto com vocês é o de livre-arbítrio, que é muito fundamental não só dentro de uma perspectiva cristã mais explícita, como também no direito, como na noção de justiça, de punição. E esse processo, que eu chamo de descatequização, ele não é específico de alguém que vai numa igreja, né? Eu falo no sentido de que o cristianismo vem sendo um projeto global de imposição de pensamento. Então ele incide, inclusive, em pessoas que se afirmam ateias. Ninguém está fora dele na medida que ele se constrói historicamente no nosso território como a grande narrativa de como viver o corpo, de como viver a sexualidade, de como lidar com os nossos medos, de como lidar com os desejos. Então, o meu objetivo não é pessoalizar, né, essa crítica a uma postura cristã individual, mas pensar mesmo nessa forma de pensamento como uma imposição global e histórica. E aí, dentro desse processo, eu tenho chamado de sistemas de monocultura um modo de vida colonial. E essa palavra, né, no geral é utilizada para soja, mas já vem sendo utilizada em outros sentidos há um bom tempo, né? Tem uma autora que é bem importante nesse debate, que é a Vandana Shiva, que fala de monoculturas da mente. E eu não utilizo essa noção de monoculturas da mente, porque para mim já traz uma perspectiva binária, né, de mente e de corpo. Mas eu utilizo essa noção de sistema de monocultura no sentido de que o sistema colonial impõe um único tipo de sexualidade no monossexismo, um único tipo de afeto na monogamia, um único tipo de espiritualidade no monoteísmo cristão. Então, é um conjunto de monos que, e aqui eu explico por que eu estou falando isso tudo, que todos esses sistemas, eles são feitos para dar resposta pronta. E a resposta pronta, ela é antagônica ao processo da autonomia. Toda vez, né, que a gente tem esse processo de algo que busca dar uma resposta única para todo o planeta, é uma autoestima bem consolidada, né? Isso vai à contramão do processo de autonomia. E no meu povo, eu e o parente Natanael Vilhava, que também é Guarani, a gente tem estruturado um conceito que é de artesania narrativa, que eu utilizo pensando também na questão dos afetos, né, que em outro encontro a gente vai abordar mais, mas é no sentido de que o artesanato, ele tem essa dimensão de que você faz e não é uma feitura massificada, industrial, pronta, né? Ele tem o seu próprio percurso, a sua própria cor, o seu próprio caminho. E para mim a autonomia passa muito por essa construção da gente conseguir tecer esses fios, né, que eu falei antes da aranha, de uma forma que faça sentido para nossa vida. E aí muitas vezes a gente chega num momento, não sei se vocês também, em que eu até identificava aquilo que eu era contra, aquilo que eu não pactuava. Só que eu parava ali. E aí parecia assim, tá, isso eu não concordo, isso eu não boto fé. E no que eu boto fé então, né? Essa pergunta é uma pergunta muito importante nesse caminho, a meu ver, de uma construção de autonomia. O que a gente cria depois que a gente desconstrói, né? Ou depois que a gente destrói também pode ser, né? Nem tudo pode ser desconstruído. Acho que algumas coisas a gente tem que mesmo que é derribar e começar de novo, né? Mas o que a gente constrói? Então, é um pouco isso que me motiva, né, nesse caminho. E eu, eu até falei dessas teias, né? E eu tenho dito assim que eu tenho uma certa promiscuidade teórica. Então, vai desde poesia até filme, Nietzsche, vai as falas das anciãs do meu povo. Então, é meio esse apanhado que vai compondo o meu pensamento, né? E aí, inclusive, eu queria mencionar um episódio agora do Bob Esponja, não sei se alguém gosta também, que foi um episódio que me marcou muito. E nesse episódio, basicamente, o que acontece era o seguinte: o Bob Esponja estava brincando com um papelzinho de bala e ele faz uma grande festa com esse papel.
faz esse papel virar pipa, um carro, avião, guarda-chuva, que é a graça, né? Tem várias pessoas da educação aqui, sabem do que eu estou falando, que é essa potência do faz de conta das crianças, né? Aquilo que você inventa, cria, não apesar da realidade, mas com ela, né? Qualquer coisa compõe esse imaginário. E aí o Lula Molusco vê ele brincando com esse papel de bala e tenta comprar esse papel. E aí ele oferece o saxofone, oferece um monte de coisa. E depois, no final, assim, ele já estava oferecendo a própria casa para comprar esse papel. E quando ele compra, ele pega o papel na mão e o papel cai triste, assim, no chão. E eu acho esse episódio muito bom para pensar esse tema de hoje, porque o que o sistema capitalista nos convoca é de que a nossa alegria, a nossa saúde vai estar na compra, no consumo da alegria, né? Como se fosse algo que a gente vai conseguir acessar através de uma relação objetal. E o que esse episódio aponta para mim é a importância do aspecto relacional quando a gente pensa saúde e autonomia. Então, não é possível se pensar no mundo para além ou fora das relações que nos constituem, né? Então, esse papelzinho, né? Pensando na nossa vida cotidiana também, às vezes a pessoa pode oferecer uma viagem incrível, um plano maravilhoso, e como o nosso espírito está enfraquecido, está entristecido, aquilo perde o brilho, porque o nosso vínculo com as coisas precisa estar saudável para que a gente consiga ter um envolvimento com essa dimensão. E aqui eu trago uma reflexão que várias lideranças do meu povo e também de, de sábios quilombolas, como o Nego Bispo tem feito, que é a noção de envolvimento como um contraponto do desenvolvimento. Então, enquanto o desenvolvimento seria esse projeto de futuro, e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa noção do tempo linear, esse desenvolvimento é o ordem e progresso, né? Aquilo que está sempre em evolução, essa expectativa de crescimento. E esse crescimento, num sistema colonial, ele tende a desenvolver. E aí a gente usa essa palavra no sentido do próprio prefixo, de se afastar, de tirar, né? Então você se afasta, você desenvolve, deixa de se envolver com o seu próprio corpo, com a terra, com os outros vínculos que se tem com o mundo, né? Então, esse exercício de construir um vínculo saudável com o mundo, um envolvimento saudável com o mundo, é parte, né, desse processo que eu tenho chamado, né, de reflorestamento do nosso imaginário. Inclusive, esse é o tema da nossa marcha que vai acontecer, né, agora no mês de setembro, é o tema que foi escolhido, né? No sentido de que o nosso corpo é um território. E se esse território foi e está machucado pela violência colonial, ele precisa ser reflorestado. E aí, nesse processo de reflorestamento, que também, a meu ver, o processo de autonomia faz parte, né? E pensando ainda nesse episódio do Bob Esponja, né? O tema que eu propus para o encontro de hoje foi essa questão da descentralização. E a inveja e a comparação, elas são dois sintomas do contrário, da centralização, em que a gente coloca sobre nós uma régua que não é a nossa, né? Então, essa régua começa muitas vezes a nos provocar sofrimento, seja no sentido da nossa autoestima tá mais frágil do ponto de vista de se perceber como alguém que é interessante, atraente, ou que é uma pessoa, um bom profissional, vai de cada um, né? Mas como que essas réguas da inveja e da comparação são produzidas por essa centralização colonial, em que a beleza, o encanto de alguém só é medido pelo tanto que se aproxima ou que se afasta de nós, né? E isso produz, como eu disse, essa sensação de um gasto de energia constante, né? Em que a gente está sempre às voltas com essa demanda, que é psicossocial também e é engajada por vários sistemas, como o do amor romântico e vários outros, né?
Então, ao longo da nossa vida, esse sistema de resposta pronta, ele, de certa forma, nos coloca, em alguns momentos, num lugar de conforto, em que parece que a gente já sabe como a nossa vida vai ser, e a própria ideia de plano de vida, né, de carreira, de família e tudo isso, aponta um pouco para essa receita, que coisas que você deve fazer para você ir bem nessa vida. E aí, por muitos motivos, esse roteiro não acontece, ou não acontece da forma como a gente esperava, e a gente já não tem mais essa pronta resposta que esse sistema dava. E aí esse momento, né, desse que em alguns espaços se fala, né, desse vazio existencial, também é um momento que é muito importante, mas também é muito perigoso, no sentido de que se a gente não tem suporte nessa construção de respostas, nessa construção de perguntas, é muito comum que a angústia venha num peso que a gente não consiga carregar. E aí eu penso a palavra opressão, inclusive, como algo no sentido físico mesmo. Opressão como um peso que você não consegue caminhar com ele, como algo que é tão denso e pesado que você não dá conta de lidar. E aqui eu lembro de uma frase do Davidson Incosse, que ele comenta que o racismo e as outras opressões também retiram de nós o nosso direito de viver nossos problemas de maneira humana. E aqui não é no sentido da gente não ter problema, mas é justamente desse problema estar num tamanho possível para a gente carregar, né? Então, até dando um exemplo banal, né? Se a pessoa recebe um fora, não é algo agradável, né? Ninguém gosta. Só que se esse fora é motivado, por exemplo, pelo racismo, pela transfobia, pela gordofobia, ele tem um peso que não é o peso só do fora, né? Ele tá com essa sobrecarga que a violência colonial nos traz. E o Fanon comenta também que as nossas emoções, os nossos afetos, eles não podem ser uma granada colada no corpo, no sentido de que muitas vezes, quando o sistema colonial não nos destrói por fora, ele nos destrói por dentro. E é nesse sentido que ele diz dessa granada colada no corpo, né? Ela explode a própria pessoa. Então, essa elaboração daquilo que a gente sente, como que isso afeta a nossa vida, e aqui eu não estou falando de uma questão de namoro ou coisa do tipo, mas afeta a nossa relação de trabalho, nossa relação familiar, nossa relação no mundo, né? Então, a meu ver, né, a construção de uma autonomia passa necessariamente por uma elaboração dos nossos sentimentos, dos nossos percursos emocionais. E diante disso, essa essa granada, né, é importante que ela seja organizada, né? Esse é um princípio bem presente em várias perspectivas anarquistas, né? Que é essa questão de organizar a raiva. Não no sentido aí de não senti-la, né? Mas de que direção, que caminho que se dá para ela. E esse caminho não é fácil, né? Não é algo que está pronto de novo e que nos desafia o tempo todo, né? E aí, antes de eu voltar para essa questão, eu queria retornar, né, na base do que forma esse sistema de centralização. E o Nietzsche, ele faz um paralelo entre o cristianismo e o platonismo, no sentido de que o cristianismo empresta do platonismo várias noções. Uma delas é a noção de dois mundos. Então haveria um real e outro ideal, e esses dois mundos estariam em oposição. Um seria o perfeito, o outro seria o imperfeito. E aí a gente pode pensar nesse modo binário de mundo como uma boneca russa, assim, ele vai se espalhando, né? E como um veneno mesmo no nosso território, ele começa a fazer o que o Fanon comenta, né? Que é compartimentar o mundo, naquilo que eu falei, né? De uma divisão. Então, essa ideia de dois mundos, um real e um ideal, ela também orienta a divisão do nosso próprio corpo entre mente e corpo. E esse mente e corpo, então, estaria para o pensamento e para a razão, enquanto o corpo estaria para a sexualidade, para a sujeira, para aquilo que deveria ser punido, controlado e tudo mais. E essa forma de perceber a vida, ela costuma orientar
uma ideia de que essa vida aqui é passageira e a vida que importa mesmo é a futura, a que acontece depois dessa. E é o que nos estudos anticoloniais a gente chama de uma negação da vida, um afastamento da vida. E nesse cálculo é muito comum, tem até um trecho para quem não é versado, né, no dialeto, que é o do caminho fácil e do caminho difícil, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho fácil seria aquele das pessoas que gozam, e aqui literalmente também, mas que gozam a vida de um jeito prazeroso e que se deixam aproveitar pelo caminho. E o caminho difícil seria aquele do sacrifício, da privação. E aqui é muito utilizado uma percepção que é capturada pelo capitalismo, que é a ideia de investimento. Então, se você se frear, né, dos seus desejos, dos seus sonhos, você vai ter uma recompensa no futuro. E essa recompensa, então, é simbolicamente posta nessa vida futura, mas ela também orienta a própria vida terrena, né, que estaria aqui. E um dos sentimentos que são antagônicos à construção da autonomia é o ressentimento, que eu tenho chamado, né, que é o sentimento de vingança com o tempo. O ressentido, ele busca se vingar daquilo que ele entende que é e ele não gostaria que fosse. A Maria Rita Kell comenta que o ressentimento, ele provoca uma ação passiva, no sentido de que não move, né? É nesse sentido de que é um desconforto que não busca se implicar no processo com o qual tem esse incômodo. Então, a culpa como ressentimento são movimentos de internalização. E nesse processo de ressentimento, é muito comum que essas pessoas, né, regradas, homem de palavra, e que segue o caminho reto, que não desvia, né, tem até esse termo da pessoa que é desviada, ele olha, né, essas pessoas olham para aqueles que buscam vivenciar a vida de maneira mais plena, com muito desgosto, com muita raiva, porque essas pessoas, então, seriam um testemunho do seu sacrifício, né? E, diante disso, essa, esse medo do próprio corpo, ele impossibilita ou dificulta a construção da autonomia, porque o próprio corpo se torna um campo de batalha daquilo que você tem que vencer, ganhar e superar. E até me chama a atenção, não sei se na região de vocês também tem essa palavra, né? Quando a pessoa termina o namoro, por exemplo, fala que superou, né? Já superou ou não superou, né? É sempre uma ideia de, de um processo evolutivo que você supera o outro para poder estar bem. E isso conflui com aquilo que eu estava falando, que é esse sistema de monocultura, em que toda afirmação se faz na negativação de outros seres. Então, se a gente pensa a soja, para ela acontecer como acontece, ela precisa do extermínio de outros seres. Então, é uma afirmação da vida que precisa da negativação de outras vidas, né? Gente, tá fazendo sentido até agora? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa vocês me avisem. Sim. Beleza, então. É, então, seguindo, né? Esse processo de negar a vida e se afastar dela e punir o corpo, né? Ele impede, como eu ia falando, né? Essa construção da autonomia. E, inclusive, para quem não acompanha muito esse debate, né? Há uma noção no cristianismo que é a de que o corpo seria o templo do Espírito Santo, comprado com o sangue de Deus, comprado com sacrifício. Isso significa, dentro desse sistema, que a própria pessoa não teria direito a si mesma. Então, e é nesse sentido que tatuagem, brinco, corte de cabelo e várias intervenções, inclusive médicas, são proibidas em várias igrejas, porque o corpo não é seu, então você não teria o direito, né, de dispor dele da maneira como você acharia adequado. A própria proibição do aborto também afeta, né, esse
esse processo. E aí, seguindo então essa ideia de que o corpo não é da própria pessoa, a relação que se cria é de uma inimizade consigo. E a culpa, ela é muito fruto desse processo, né? E dentro de várias linhas psicológicas, há até esse lugar, né, que seria de uma autopunição, de uma auto, eh, de um autoflagelo, a partir dessa ideia de que o corpo é algo a ser punido, né? E aí, diante disso, uma o foco, né, que eu queria trazer hoje para vocês é especificamente em 2 desses processos que culminam no que eu nomeei ali no título, né, de centralização e como que também a gente pode pensar em caminhos de descentralizar. Então, a culpa, ela é um movimento, como eu estava falando, de internalização, o Nietzsche chama de má consciência, né, que seria então a ideia de que se você fez algo que você avalia como errado, ou outras pessoas avaliam como errado, você sofrendo bastante, você consegue quitar a sua culpa. Inclusive, às vezes, né, depois que a pessoa chorou um tanto, se sentiu mal de tal forma, ela já está quitei o débito, né, com a culpa. E, inclusive, depois que se quita esse débito, você pode, inclusive, repetir, né, a mesma coisa. E a ideia de penitência é muito nesse sentido, né? O preço que você paga por ter desviado desse caminho, né? E aí essa noção de autopunição, ela vem como algo necessário e justo, porque há uma centralização. Então, se a gente se coloca no lugar de causa e efeito daquilo que nos acontece, então a gente está elegível para ser punido por aquilo. Inclusive, voltando para o direito, né, que eu comentei antes, no, no Código Penal que se tem aqui no Brasil, crianças e bebês não podem ser alvo, né, de nenhum processo criminal, porque eles não teriam consciência das suas ações. Então, não estariam elegíveis, né, para essa punição. Inclusive, o debate sobre redução de maioridade penal apela muito para essa ideia de consciência, né? E então se diz, mas com 16 anos já tem consciência que errou. Enquanto o que a gente traz é de que o ponto não é se tem consciência ou não. De fato, os adolescentes sabem que, por exemplo, o furto é enquadrado como crime, né? Só que o ponto está em que processos levaram, né, a que essa situação acontecesse. E aí, então, vai além, né, desse processo de culpabilização que é sempre individualista. Se você é culpado de algo, e até aparece, né, nos juízos que diz, né, a pessoa é culpado ou é inocente. E essa categoria culpado é a culpa cristã. É preciso situar sempre de qual culpa que a gente está falando, né? Só é possível você ser culpado de algo que você teria consciência de ter feito diferente. E isso, nos debates que a gente tem sobre a justiça restaurativa, é percebido de uma outra forma, no sentido de que a responsabilização é importante, mas ela não deve ser individualista, no sentido de que os crimes, por exemplo, de furto, eles estão muito relacionados a depender do extrato social, a um processo histórico de empobrecimento, né, em um processo racista que envolve toda essa questão. E lembrando também da própria catequização, e eu não sei se vocês sabem, né, mas no sistema cristão, quando se questiona, né, como que a gente sabe quando Jesus Cristo vai voltar? A resposta, uma delas, é de que Jesus vai voltar quando todo o planeta for catequizado. Então, isso é uma grande motivação para as igrejas, inclusive, tentarem acessar nossos parentes indígenas que estão em isolamento voluntário, né, da sociedade não indígena, porque essa ideia, enquanto todo mundo não for evangelizado, Jesus não vai voltar. Então, é uma percepção de mundo que é motivada por essa ideia de que não tem como mandar alguém para o céu e para o inferno se essa pessoa não tiver a consciência da palavra de Deus. Então, para tornar alguém elegível, né, para o inferno ou para o céu,
você precisaria ter a consciência dessa palavra e ser, então, evangelizado, né? Então, a culpa, voltando nesse processo, ela atribui para o sujeito um tamanho desmedido. E aqui eu situo, assim, que essa é uma perspectiva historicamente posta, né? Porque, por exemplo, até na própria Grécia Antiga, quando, por exemplo, alguém se acidentava ou ficava doente, uma das narrativas que vinha era a ideia do destino. Então, os deuses decidiram isso e eu não tenho culpa nenhuma com isso. Foi o acaso, né? Foi o destino que aconteceu e eu não tive participação nessa doença que me acometeu. Vejam que essa é uma perspectiva, por exemplo, que descentraliza o sujeito, né? Aquilo de ruim que te aconteceu não foi causado por você mesmo. Só que nesse sistema cristão, a causa é sim no próprio sujeito. E essa centralização é o que faz com que a gente se autorize a se punir emocionalmente. E aí muitas vezes as pessoas comentam, né? Mas se a culpa é algo tão ruim, tão desagradável, né? Desconfortável, por que que a gente sente, né? E a minha aposta teórica, política, é de que a culpa, ela é gêmea, complementar da meritocracia. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem dificuldade de desapegar dela. Porque desapegar da culpa envolve também o exercício da gente desapegar do mérito. Assim como a culpa, a meritocracia ela precisa de uma centralização. Então, não tem como a pessoa festejar um mérito pessoal se ela acionar um coletivo, né? Então, assim, esse coletivo inteiro aqui tem mérito na minha vitória, perde o brilho dessa meritocracia colonial, que é muito referendada em uma população de elite, branca, cis hétero, né? Então, o mérito precisa ser individual para ter essa graça que ele promete. Então, tanto a culpa quanto o mérito são faces diferentes da mesma centralização. E é nesse sentido que eu tenho pensado que na construção da nossa autonomia, é importante que a gente consiga fazer duplamente esses movimentos, tanto de elaborar a culpa, quanto de elaborar o mérito. E esse mérito, então, ele... uma questão que eu esqueci de comentar, é que, além desse processo de culpa estar muito relacionado à punição, a punição, historicamente, não tem tido um efeito positivo na mudança positiva do mundo, né? Então, alguém ser punido de algo não torna essa pessoa, se a gente pensa, por exemplo, no sistema carcerário, né? Nunca foi um aparato que diminuiu a violência, que deixou as pessoas menos violentas, em nenhum aspecto ele conflui. Só que essa é a resposta daquilo que eu falei antes, né? Desse grande sistema de resposta pronta. Então, a ideia de que se você é culpado, você vai ser punido e aí as coisas vão circular, né? E é uma falácia isso. A culpa e a punição respectiva não dão conta de produzir saúde. E aí, diante disso, um outro lado importante que eu queria compartilhar com vocês é de que a centralização do mundo, ela, ela já vem de muito tempo e ela parte da própria perspectiva eurocristã, né? Então, lá em Gênesis, né, tá lá escrito que Deus criou o mundo, criou todos os bichos, os rios, as plantas para o Adão. Inclusive criou a própria Eva para Adão, né? Então teria essa noção de que o mundo todo teria sido criado como um presente para esse sujeito, homem com H maiúsculo, né? E se a gente pensa, por exemplo, no movimento terraplanismo, né, que agora tem tido uma ressurgência, ele não é tão diferente disso que eu estou falando aqui. Inclusive, quando a hipótese heliocêntrica foi apresentada, né, há séculos atrás, ela foi considerada extremamente herege, porque ela era contrária, antagônica à própria noção, né, de que se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o centro do mundo, então o planeta Terra
também é o centro de todo o universo. Inclusive, dentro de várias perspectivas, né, há essa noção de que não existem outros planetas, né? De que a Terra é plana no sentido de que ela é o único planeta no mundo. E essa perspectiva, então, de, de centralização, ela faz parte de todo o sistema colonial. Então, se Deus criou o mundo todo para o homem, se Deus criou, né, todos os seres para esse homem com H maiúsculo, então é porque hierarquicamente ele está nesse centro e isso autoriza a violência. Então autoriza a exploração dos rios, a matança, né, de várias outras espécies, a violência entre a própria espécie, né? Então, o que o Aranzaldúa comenta, inclusive, é de que o binarismo ele está na fonte de todas as hierarquias do mundo colonial, das violências entre humanos e não humanos. E voltando a essa questão que eu estava falando do terraplanismo, né? Por mais que a gente possa sentir que talvez estejamos bem afastados, né, desse pessoal, desse movimento terraplanista, quando a gente experiencia dessa forma a culpa e o mérito, não deixa de ser um terraplanismo, percebe? Porque é um movimento de se centralizar e atribuir a si a autoria das coisas. E é aí que eu tenho chamado, né, de atribuir a si mesmo o gênese e o apocalipse do mundo. E isso vai desde a micropolítica das nossas relações mais pessoais até a macropolítica, né? E até nesse processo de descentralizar, né? Eu queria trazer uma fala que é de um sábio, né, no meu povo, um filósofo, Berá Popiguá, que ele tem um livro que depois eu posso até passar a referência, que chama A Terra é uma Só. Nesse livro, ele aborda vários debates que eu estou pondo aqui também para vocês, né? E um deles é de que, para nós, né, a Terra não é plana, né? Então ele comenta: nós, Guarani, vivemos em ciclos, orientando-nos através dos ciclos da natureza, tendo a consciência de que nosso planeta é redondo e que o universo é expandido em anéis pelo infinito. É a perspectiva, né, que há muitos milênios nós trazemos de que nosso planeta não é o principal, nem o melhor, nem o mais importante, e o humano não é melhor nem mais importante que outros seres, e não deve estar nessa posição de centralização hierárquica que tem tudo a ver, né, com essa centralização de si no mundo. Então, na monogamia, por exemplo, né, que é um dos meus eixos de pesquisa, isso aparece muito, em que a única forma de alguém se sentir amado é que essa pessoa não ame outras, né? Então, a positivação de si se faz da negativação de outras relações. E esse é um modo de construção de afeto que ele compele a gente a um estado constante de alerta e de insegurança. Porque se a única maneira de eu me sentir segura é estando no centro, qualquer tipo de abalo é visto como uma ameaça, como um risco que deve ser eliminado. Então, esse tipo de vigilância começa muitas vezes a tomar nossa vida de tal forma que há uma captura do tempo. Então, nem o tempo do hoje é vivenciado de maneira plena, nem o tempo do futuro. Então, a própria ansiedade, ela opera muito nesse sentido, né? O tempo que não chegou também me oprime, né? O tempo que não veio também me faz mal. E esse tempo que não veio, a gente não sabe, né, como vai ser. E o que esses fantasmas fazem é que quando a gente não tem essa ciência, a gente preenche com os nossos medos. Então, se eu não sei, em vez de eu preencher talvez com apostas alegres e frutíferas, eu preencho, né, com os fantasmas, com os meus medos. E isso faz com que, então, haja essa captura da nossa energia, esse enfraquecimento do espírito, né? E para o meu povo,
A palavra nheé, né, que a gente chama que é a palavra em Guarani, também é o termo utilizado para espírito ou alma. E nesse sentido, as doenças, o sofrimento estariam muito relacionados ao afastamento entre a palavra e o espírito, entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente consegue fazer, né? E isso também é um debate existencial muito amplo, né, no Ocidente, no dito Ocidente, que é essa narrativa que a gente faz de si, que não necessariamente a gente consegue colocar em prática, né? E aí muitas vezes a gente não consegue colocar em prática e se pune por essa ideia de centralização. Então, o que eu tenho pensado nesse processo de descentralizar é de acolher que nós somos apenas parte. E ser parte já é imenso, sempre tenho dito, né? Não é pouca coisa ser parte. Não estar no centro, não ser o principal, não ser o único, não ser o mais importante, o mais bonito, ou qualquer coisa que a gente possa atribuir, não é motivo de tristeza, mas é motivo da gente abraçar nossa saúde, lembrando que se cada ser é único, toda comparação é metodologicamente um erro, né? Então, eu até trago o exemplo da lesma, né? Que é um bichinho que, em geral, as pessoas associam a lesma, a tartaruga, enfim, a algo lento, devagar, né? E aí eu tenho feito esse exercício, né, de convocar outras perguntas. Então, assim, a lesma, ela tem o tempo dela, não é o tempo, por exemplo, de um tubarão nadando ou o tempo de um pássaro voando, até porque ela não é um pássaro e nem um tubarão. Então, exigir da lesma que ela voe como um pássaro ou nade como um tubarão é exigir dela o impossível. E o impossível cria na gente esse afastamento que eu estava falando, né, entre a palavra e a alma, entre essa conexão entre aquilo que a gente dá conta de ser, daquilo que a gente consegue ser e aquilo que nos é exigido. E esse tipo de demanda, muitas vezes, é uma demanda impossível e é também responsável, né, pelo nosso sofrimento, como esse peso insuportável que a gente não dá conta de carregar. E aí, voltando para a questão da autonomia, na minha perspectiva, a autonomia não deve ser compreendida como autossuficiência, porque a autossuficiência, muitas vezes, ela se mistura com essa centralização, né? Eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu me basto. E o que nós temos dito, né, é que nós precisamos do vento agora para estar aqui respirando, precisamos da água, precisamos do alimento, a gente precisa de tudo e de tanto, o tempo todo, desde antes da gente chegar até depois da gente ir ou se transformar em outros seres, né? Mas a dependência nos constitui. E é importante reconhecer essa dependência, porque reconhecê-la é reconhecer também a nossa pequenez. E aqui eu lembro de uma frase do parente Daniel Munduruku, que ele diz, né? Não devemos nos importar com as coisas pequenas. Todas as coisas são pequenas. E é uma ideia muito forte, né? Que a gente leva ela a sério. Mas é justamente nesse sentido de descentralizar, né? O nosso tamanho como algo que é menor ou maior, mais rápido ou mais lento do que outros seres. E aqui eu queria ler para vocês um poema, acho que alguns de vocês já conhecem, que chama Mundo Grande, do Drummond. Não sei se eu vou ler todo para também não cansar vocês, mas eu vou ler aqui uma parte. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem as pessoas. As pessoas estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, muito maior do que eu esperava. Mas na rua também não cabem todas as pessoas. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conhece os navios que levam petróleo, livros, carne, algodão. Viste as diferentes dores, cores. Sabes como é difícil sofrer tudo isso sem que ele estale, sem que o peito estale. Fecha os olhos e
Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada, entretanto escorre nas mãos e vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Outrora escutei anjos, sonatas, poemas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Meus amigos foram à ilha e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o fogo e o amor, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. E eu acho que esse poema dialoga bastante, né, com o que a gente está debatendo, que é essa noção, né, de que o nosso corpo, né, o nosso tamanho é muito menor do que essas ficções coloniais nos apontam de que a gente deveria dar conta de tudo, né? Então, seguindo, né, esse processo, uma dos caminhos, né, que eu tenho pensado é de que como que a gente constrói, né, esse percurso de autonomia, com que referências que nós conseguimos, né, trazer esse pensamento. E eu tenho pensado em duas chaves que eu tenho chamado de refrigerante e restaurante, não no sentido usualmente posto, né, que é do da bebida e do lugar onde vai para comer, mas essas palavras no sentido mais amplo. Produz autonomia na gente aquilo que nos é refrigerante, né, aquilo que nos traz refrigério, que nos refresca, e também aquilo que é restaurante. E muitas vezes essa restauração do nosso corpo-território, ela não vai ser esse processo de cura das feridas e elaboração delas, nem sempre vai ser um processo fácil e leve, mas o próprio percurso dele nos aponta que nem todo sofrimento é ético. Muitas vezes a gente é levado a acreditar que se a gente está sofrendo, a gente está certo. Só que a gente pode estar sofrendo e esse sofrimento ser real e concreto. E mesmo assim, ele não partir de uma base ética. Eu até lembro, pensando aqui no caso dos bolsominions, né? Se eles têm um sofrimento com a ditadura gay ou com o comunismo, não nos cabe questionar a veracidade desse sofrimento, mas lembrar que esse sofrimento parte, então, de uma certa ficção de mundo, que é uma ficção colonial. E o problema não é que seja uma ficção. Acho que as ficções podem ser ferramentas muito interessantes da gente se relacionar com o mundo. O problema é que essa ficção em específico promove a desigualdade, a morte, a violência, né? Então, se o sofrimento não é uma bússola segura necessariamente para a gente construir a nossa autonomia, uma das possibilidades, né, que eu tenho construído é pensar essa noção, né, daquilo que promove a nossa autonomia e a autonomia coletiva, né, em que a nossa parte dentro dessas relações todas consegue então é, fazer parte, né, ser um componente dentre muitos que não é nem o começo nem o fim, nem o principal nem o mais importante, né? E aí, para ir finalizando, escutar vocês também, tem uma noção também que eu tenho desenvolvido, que é uma crítica à ideia do sobrenatural ou supernatural, né? Que tem nos filmes, inclusive estadunidenses, né? Que tem o super-homem, que às vezes é hiper alongado ou corre muito mais rápido do que as outras pessoas, ou voa. E o que nós temos dito, né, é que dentro das nossas perspectivas indígenas, não existe o sobrenatural, no sentido de algo que estaria sobre a natureza, acima dela, né? O que existe é a natureza. E diante disso, a nossa salvação não é buscada em nenhum lugar. E aí, pensando nesse processo de autonomia, independente de quem ocupa o lugar de Salvador,
por ser esse lugar de salvacionismo, já não é saudável. E até dá para a gente pensar na própria política institucional, né? Como que ela opera a partir dessa ideia de uma salvação. E nesse sentido, se não há algo que é sobrenatural, né? O que nós temos é uma busca não acima, né? Uma busca no céu, no paraíso, mas é a busca da saúde embaixo, né? Na terra. E essa busca da saúde envolve a gente não mais lidar com o nosso corpo como nosso inimigo, mas como um território que deve ser cultivado com carinho, com cuidado e generosidade. E, e aí, nesse sentido, o que eu tenho pensado é que acolher o nosso tamanho, né, nem menor nem maior do que deve ser, nem querer ser sobrenatural ou supernatural, envolve também a gente não lidar com o tempo de maneira que é essa do presente, passado e futuro, como algo linear, mas como algo que é cíclico, no sentido de que se repete, né? Então, assim como a chuva, o vento, vários outros seres se repetem todos os dias, a gente também faz parte desses ciclos que se repetem, mas não é uma repetição idêntica, ela é sempre diferente, né? E aí uma ideia também que eu tenho pensado é de que no cristianismo, muitas vezes a forma de suportar essa vida é imaginar que ela vai acabar, né? Então, às vezes as pessoas até falam, né? Foi dessa para uma melhor. Na ideia de que a única possibilidade de ter saúde, serenidade ou alegria é nessa vida que vem depois, né? E ao contrário disso, nessa perspectiva aterrada, né? Entranhada na terra que a gente traz, é de que não tem vida futura, nem vida passada, nem essa ideia, né, de um Cronos marcando a vida, mas é algo que é cíclico. E se é cíclico, essa, essa possibilidade da gente acolher o nosso tamanho retorna também com um compromisso, né? Se eu não quero que a minha vida se repita, que as coisas aconteçam de novo, será que isso não aponta para uma fragilidade dessa vida, né, no sentido da sua saúde? Porque as coisas que a gente gosta, no geral, não tem problema que elas se repitam, né? Um doce que a gente achou bom, ou um banho de mar, ou qualquer coisa que a gente tem um envolvimento positivo, não é um problema que se repita. Então, essa repetição desse sistema colonial, ela nos oprime muito porque é a repetição da violência, né? A repetição daquilo que nos rouba de nós mesmos. Então, esse processo de retomada, né, de si mesmo, ele envolve essa descentralização, né, e envolve também acolher esse nosso tamanho, sem lidar com o nosso corpo como um inimigo. E aí que eu queria concluir com uma fala da Maria Sabina, que é uma curandeira mexicana, que ela diz: cure-se com a luz do sol e os raios da lua, ao som do rio e da cascata, com o balanço do mar e o som dos pássaros. Cure-se com menta, com eucalipto. Adoce com lavanda, alecrim e camomila. Abrace com feijão de cacau e com a pitada de canela. Coloque amor no chá em vez de açúcar e beba olhando as estrelas. Cure-se com os beijos que o vento te dá e os abraços da chuva. Lembre-se, você faz parte do remédio. E eu acho muito lindo esse trecho assim, né? Para a gente lembrar que a cura do território, da terra, também é a nossa própria cura e vice-versa, né? E a gente faz parte dele. Então, era um pouco isso que eu tinha pensado em apresentar para vocês. Não sei se fez sentido, deu muita volta. E agora eu queria escutar vocês e, enfim, agradecer muito pelo tempo, pela escuta. Eu sei que não tem sido dias fáceis para a maioria de nós e as telas nos cansam bastante, né? Então, agradeço profundamente pelo tempo e pela presença. Obrigada, gente. Jenny, estão perguntando no chat qual é o nome da autora, o poema e o nome da autora.
Ah, sim, é Maria Sabina. E o nome era alguma coisa doce, esqueci. Então, o poema não tem título, mas eu posso ver se eu encontro o livro onde ele está e encaminho depois para vocês. Beleza. Boa noite. Eu queria aproveitar para me apresentar. Eu não consegui no começo. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses e ele estava agarradinho na hora que começou e aí eu não consegui. Estava botando ele para dormir. Meu nome é Aline, eu estou falando de Ilhéus. Eu me formei no primeiro semestre em filosofia e, bom, fiquei sabendo da escola através de um grupo de apoio virtual de mulheres, que eu faço parte, e eu super me interessei, e o bebê já tá chorando. E aí eu super me interessei pela escola, porque eu me encontro um pouco perdida em meio a esses começos e fins de ciclos, e, bom, adorei sua fala, Geni, me contemplou muito, e fez muito sentido para mim, e finalizou lindamente com esse poema, muito obrigada. Obrigada, Aline, a você e ao bebê pela presença. Mais alguém? Geni, eu queria. Eu anotei algumas coisas aqui que você falou que eu gostei bastante. Acho que tem um ponto assim que eu gostei, que eu queria, não sei se ouvir mais, na verdade, falar, que é sobre o suporte, como você falou, do suporte para a criação das respostas não prontas, né? Então, como a gente pode se apoiar para sair das respostas prontas e tentar se envolver, né? Como você falou, se criar, ou, enfim, como que seria falar sobre isso, assim. Eu acho que, eu sinto que para a escola de autonomias mesmo, é um processo que a gente quer tentar construir, assim, junto, e ao longo dos encontros, assim, conversando sobre isso. E não sei, eu acho que é um ponto importante, sabe? Ficou ressoando, assim. Massa, bem. Eu estava até dando uma pesquisada esses tempos, né, sobre a quantidade aproximada de passos que uma pessoa, acho que era de 50 anos, dá ao longo da vida. E aí acho que era em torno de 50 milhões de passos, algo assim. E, e eu acho muito interessante porque esse sistema de respostas prontas, né? Às vezes tem isso, assim, né? 5 passos para você conseguir tal e tal coisa, né? E aí eu tenho dito que são 50 milhões mesmo, né? Porque é um processo da vida toda. E ao mesmo tempo, às vezes a gente é levado a acreditar que se a gente não pode fazer tudo, então a gente não pode fazer nada, né? E eu percebo muito isso com a política institucional, quando se tem, muitas vezes as pessoas falam, né, essa sensação de impotência, no sentido de que, sendo às vezes o mecanismo eleitoral o único caminho, né, parece que se ele não está posto, não há outras coisas que a gente pode fazer também, né, em concomitância também a essas disputas. E aí eu tenho pensado muito nos próprios princípios do SUS, né, que é essa noção do território. Então,
na minha experiência, por exemplo, né, eu atuo em movimento indígena, só que eu atuo no movimento indígena Guarani. E, e essa, e essa questão do território, para a gente, tem funcionado muito historicamente com as nossas lutas, né? Então, por exemplo, o povo Kayapó se estrutura de uma forma, o povo Xavante de outra, o povo Terena de outra. E, claro, tem um movimento indígena que envolve todas as etnias, mas cada povo tem a sua forma de luta, né? A sua forma de se é, traçar esses percursos, né, de resistência. E aí, pensando nessa questão do território, às vezes o foco, né, eu acho que agora com a internet há alguns caminhos que dá para a gente pensar, né, disso, mas às vezes é o próprio bairro, às vezes nem o próprio bairro, né, às vezes é a nossa rua que a gente dá conta de ter algum movimento, ou dentro de pessoas amigas que a gente tem algum tipo de vínculo. Eu acho que o espaço que vocês constroem tem também, né, eu sinto essa perspectiva de uma união entre pessoas que partilham de determinados valores, e essa possibilidade também que agora com o virtual a gente tem, que é essas conexões, né, que não são exclusivas de um território específico. Mas apesar dessa potência, né, desses encontros online, uma questão que eu penso é que é muito isso, assim, de traçar, né, como eu estava falando do SUS, essa questão do que aquele bairro tem de especificidade, né? O que aquela ou aquele grupo tem, né? Se é um grupo formado por mães, por exemplo, se é um grupo formado por pessoas mais velhas, né? Então, acho que ter essa sensibilidade do que esse grupo tem de potência, né? E não daquilo que lhe falta, é um caminho, assim, que para mim tem feito muito sentido nessas lutas, né? Para a gente lutar com aquilo que a gente tem, né? E vai ter a pessoa que tem mais facilidade, às vezes, com, sei lá, fazer planilhas, a outra pessoa que tem mais fluência em outros trabalhos, e a gente conseguir somar, né, com aquilo que a gente dá conta de fazer, sem que seja algo que nos tire energia de uma maneira que muitas vezes nos imobiliza, né, depois de um certo tempo. Então, eu tenho pensado muito nesse sentido, assim, né, dessa questão do território e de que cada grupo, né, de que cada coletivo tem a sua cor, a sua cara, o seu tamanho, o seu jeito, né? Porque não tem como ser uma mesma resposta para um outro grupo. Inclusive, para um mesmo grupo, em diferentes tempos, pode haver várias outras questões, né? Porque é aquilo que eu tenho pensado assim, também, de que o nosso próprio corpo, ele também tem as suas sazonalidades, né? Então, às vezes, se a gente está num momento com uma imunidade emocional mais forte, determinadas situações não nos derrubam. Agora, se a gente está num momento mais frágil, a mesma situação já tem um potencial muito mais, né, que nos destrói muito mais, né? Então, eu tenho pensado muito nessa questão também de um desafio de exercício, de pensar esse processo de autonomia como algo que não é fechado, mas ao mesmo tempo não é desorganizado, né? E acho que é um desafio muito grande, né, para se construir isso tudo. Então, é um pouco nesse caminho, assim. Obrigada, Jenny. Olha, tem uma mensagem da Jéssica aqui no chat. Eu vou ler. Peraí. Então, Jenny, quer ver? Você consegue ver aí, né? Vou Ou abrir não? aqui. Eu posso ler também. Tá, pode ser então, obrigada. Então, Jenny, eu visualizo todas as opressões que me colocam em depressão, mesmo morando no meio do mato, buscando me curar. A necessidade de viver em sociedade é muito adoecedora para mim, e na luta agroecológica, não ocupar os espaços parece mais adoecedor. Vendo tanta apropriação, vendo diversos cancelamentos, eu realmente tenho muitos obstáculos para viver plenamente. A conversa foi fortalecedora, agradecida. Eu que agradeço, Jéssica. É um, é um desafio muito grande mesmo, né? Porque a, a crueza, né?
a força das violências coloniais não deve ser subestimada, né? E eu acho que isso que você traz, assim, da gente conviver com elas, é um desafio muito grande, né? Então, eu tenho buscado fazer parte de um projeto aqui em Florianópolis que chama Escutação, que é um projeto que acolhe pessoas em situação de sofrimento psíquico grave. E ele tem esse nome, escutação, porque muitas vezes o que a pessoa demanda, né, não é apenas o processo terapêutico. Então, às vezes, a pessoa precisa mesmo de uma cesta básica, precisa de uma orientação de advogado, precisa de várias outras questões, né, que a terapia ali não vai dar conta. E é um projeto que tem me animado muito nesse sentido, né, porque uma das falas que eu escuto muito, né, dentro desse contexto de acolhimento, é assim, eu não aguento mais, né? E esse aguento me chega para mim muito com essa noção do peso. Esse peso está muito pesado e eu não consigo aguentar, né? E aí, em vários espaços, infelizmente, o que a gente tem é uma perspectiva de que se empodere aí, dê um jeito de aguentar, em vez de talvez a gente responder para essa pessoa. E você não precisa mesmo aguentar sozinho, né? E se esse peso tá tão denso, ele precisa ser redistribuído. E aí acho que isso que você traz, né, de como que é difícil a gente conseguir ter essas redes de apoio para redistribuir esse peso de maneira que a gente consiga caminhar sem essa angústia, né? É um desafio muito grande, assim. E se sinta abraçada daqui, viu? Espero que os próximos tempos sejam mais generosos por aí. Oi, Vanessa, vi aqui essa questão. Então, eu vou utilizar a metáfora do alimento de novo, porque talvez fique mais nítido. Uma das narrativas dentro do meu povo, né, é de que a gente sabe que Yanderu e Yandetu, que seriam, né, esses criadores, né, dos seres, eles nos amam pelo tanto de alegria que a gente pode viver, né? Então a gente sabe que Yanderu nos ama pela existência da cachoeira, pela existência do sol. Então é uma descentralização também dessa narrativa de provar o afeto e o sofrimento pela dor, né? E aí eu estou dizendo isso porque, por exemplo, e eu acho de um presente muito lindo que a gente tenha, por exemplo, fome, né? A gente sente fome, só que essa fome pode ser sanada de um jeito muito gostoso, que as comidas poderiam ter o gosto de pedra, né? Todas elas ter o mesmo gosto, ser do mesmo jeito, mas a natureza nos dá esse presente da gente depender do alimento e ser uma dependência literalmente gostosa da gente ter, né? Ou da gente estar com sede e ser gostoso tomar água, né? Então não precisa ser um processo de tristeza, né? Um processo de angústia. A gente se dá conta de que precisa de outros seres para estar vivo. E aí essa questão da autossuficiência é no sentido mesmo, né, de que não tem como a gente dar conta de si mesmo, porque o nosso próprio corpo não termina na pele, né? Então, eu tenho pensado muito nesse caminho, né, de que agora mesmo, enquanto eu estou falando com vocês, né, tem sei lá quantos, né, vírus, bactérias, tem micro-organismos, né, e eu nem sou dona desses seres, né? Essa ideia de que a gente é dono do nosso próprio corpo, ela é muito ambiciosa, a meu ver, né? Tem muita coisa que acontece no nosso próprio corpo que não está, né, nesse controle supostamente mental da nossa vida. Então, a gente não está mesmo nesse lugar de ser autossuficiente. Ao mesmo tempo, reconhecer que a gente é parte desse processo nos convoca a uma responsabilização, né? Então, não é porque eu não sou culpado que eu não sou responsável pela parte que me cabe, né? E aí, nesse sentido,
E eu tenho pensado esse processo de autonomia como, para mim, assim, né, as relações saudáveis, elas promovem a autonomia. Então, se eu tô com sede, eu tomo água, isso me deixa forte, né, não me deixa fraco, né. Então é um processo esse de pensar essa dependência que nos constitui no mundo, como algo que, faz parte de todos os ciclos, né, não só de nós, da nossa espécie, mas de todas as outras também, né. Então é um pouco nesse sentido, assim, que eu penso. Mais alguém? Oi, boa noite. Meu nome é Luana. Eu não sei muito bem, não estou muito bem com o pensamento formado, assim, mas eu vou abrir, quem sabe chegar em algum lugar. É um prazer estar aqui, escutando essa aula, fiquei muito feliz de conseguir pegar ela. Muito feliz de ouvir a fala da Jenny, assim, ao vivo, que acompanho nas redes. E seus textos sempre levam a lugares que sem ajuda eu acho que eu não chegaria. É como se fossem pensamentos que existem no ar em algum lugar e você organizasse e fizesse fazer sentido esses pensamentos. Muito. Então, assim, digamos. E entrando dentro desse contexto da autonomia, também questão de relações, você comentou, Geni, sobre como reconstruir depois dessa desconstrução ou destruição, os caminhos que se pode fazer isso. E hoje eu me encontro num lugar como eu posso dizer? Num lugar em que já abri muito mão das coisas e para conseguir produzir uma autonomia, eu sigo na cabeça uma ideia muito de autossuficiência. Tipo, eu tenho que dar conta, eu tenho que estar nesse lugar onde eu consigo ser individual. E isso muitas vezes perpassa alguns caminhos que eu sei que não faz bem nem para mim, nem para as outras pessoas, até porque o mundo é coletivo, né? Então, eu não sei, assim, não sei nem como elaborar uma pergunta sobre isso, mas como é possível que dentro desses processos de desconstruções e destruições a gente consiga só não destruir tudo e ficar em meio aos escombros, digamos assim. Tipo, olhar para isso e conseguir reorganizar de uma forma que faça sentido. Não sei se dá para elaborar algo sobre isso, mas é isso, assim. Obrigada, Benzinho. Olha, é uma pergunta bem ampla, bem densa, mas essas perguntas que são boas, né? É uma pergunta que eu levo comigo também, porque eu tive um momento que eu fiquei em dúvida, assim, será que eu não tô indo contra essas coisas por motivo de ranço? E tipo assim, será que não tem algo aí nessas coisas que eu critico que pode ser de alguma forma recuperado, reciclado, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, até porque quando as pessoas falam, né, ai, se os homens cis não gostam de alguma coisa, então eu amo, né? Ou se gente branca gostou, então eu odeio, né? Ainda é de alguma forma a gente se centralizar, né, nessa perspectiva de um grupo que não é a nossa aliança
política afetiva prioritária, né? E aí, essa é uma pergunta que eu me faço, assim, né? E isso promove ou não promove a minha saúde, para além de ser algo que é incentivado ou não por outras pessoas, né? Então academia, por exemplo, dá um exemplo pessoal de um imbróglio que eu tenho, né, com isso. Eu não boto fé na academia como um espaço revolucionário que vai dar conta de fazer grandes transformações. E aí isso me auxiliou muito nesse processo, porque antes eu me sentia muito frustrada e muito decepcionada. E aí eu fui percebendo que algumas decepções eram resultado de uma confiança prévia. Então, assim, eu me decepcionava porque eu ainda botava fé, acreditava que poderia ser interessante ou muito massa, né? E aí, agora, estou num momento, né, em que, em qualquer espaço, assim, oficial, institucional, que foi até um conselho que um parente me deu, né? Pega o que você puder e vai. Então, assim, o que você puder para si, para o seu povo, você faz, mas sem colocar seu coração ali, né? E eu acho que, assim, para o meu caminho, essa é uma forma de um certo colete, assim, sabe? Que não é a prova de balas, mas dá uma segurada no baque que a gente tem em alguns espaços, né? Em que a gente deposita o nosso ouro, né? Que é o brilho no olho, que é a esperança de vida. Então, eu tenho feito esse exame, assim, de que lugares que eu estou por motivos estratégicos, bem, assim, mais afastada emocionalmente, e aqueles em que a minha inteireza da minha presença está mais colocada, sabe? E isso tem me auxiliado a direcionar as energias, assim. Ou eu tive uma época que eu discutia muito, assim, com pessoas de vários grupos, assim, de direita e tudo mais, né? Isso acho que lá em 2012, 2013. E aí, assim, às vezes ia várias horas do meu dia, né, com esse tipo de disputa. E essa foi outra coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, né? As violências do mundo não são culpa da nossa falta de conscientização, né, de quem nos oprime. Então, eu tenho pensado muito assim, né, de construir um trabalho que seja um convite, né, uma possibilidade, se as outras pessoas acham massa, ótimo, mas também não dedicar a minha vida nessa coisa do convencimento, por exemplo, né, e às vezes até com gente da nossa própria família, né, não estou nem pensando em espaço específico, mas da gente se poupar, né, e isso para mim é uma forma, assim, de aumentar um pouquinho a saúde ou não deixar que ela se esvaia tanto, né? E um outro processo também, né, que envolve muito o racismo mesmo, que é de que as pessoas começam a achar a gente muito metido quando a gente pensa contrário, né, a esses sistemas todos, né? Eu penso muito como aqueles presentes, né, que a pessoa dá um vestido que você nunca usaria, e aí, se você não quer usar, a pessoa fica muito ofendida, né? Afinal, é um presente, como assim você recusa, né? E aí, eu acho que nesse processo também da gente conseguir dizer o nosso não para aquilo que vem como um presente, né? É também muito desafiador nesse caminho todo, né? E um dos medos, assim, que eu tive, ainda estou elaborando ainda, né? Não é superado, é a questão da própria solidão, né? Porque acaba que conforme a gente vai tateando alguns territórios, construindo alguns projetos, vai diminuindo o número de pessoas que conluem, né, que confluem com aquela perspectiva. E aí, nesse caminho, assim, lembrar que eu não estou sozinha, inclusive se eu estiver sozinha e não tiver outros humanos, tem me abraçado muito, assim, né, de que eu nunca vou estar sozinha mesmo, né, enquanto eu estiver viva, assim, lembrar que eu posso construir a minha saúde, inclusive em momentos, né, em que às vezes a gente não quer estar em coletivo no sentido literal, né, e estar sempre junto com outras pessoas. Eu acho que tudo bem também ter esse espaço mesmo de
não sei, assim, onde... Ai, minha voz tá falhando já, gente. Não sei onde você mora, mas se você mora em cidade, né? Não sei se acontece isso também de uma certa dor do som, né? Não sei se acontece isso com você, com outras pessoas que estão aqui, que é o barulho, né? Incessante, a superexposição de imagem, de som e de estímulo, né? E eu penso que isso às vezes nos tira a possibilidade de conseguir construir algo, porque o volume da vida está tão alto, né? Que a gente não consegue se escutar, né? E daí eu tenho tentado também ter esses momentos de tentar silenciar para conseguir ouvir aquilo que aparece. Não sei se respondi bem, dei muita volta. Isso é um pouco nesse sentido. Muito obrigada. Acho que não foi uma pergunta objetiva, então acho que também não tem uma resposta objetiva. No fim, a desconstrução ou a destruição também são caminhos de construção. E isso é lindo também. Então, muito obrigada, assim, eu gostei muito da resposta. Só agradecer pela dica aí de, com as instituições, não colocar o coração, né? Ainda mais com essas instituições aí que a gente sabe de onde veio, né? Que acho que tem sido justamente esse o pulo do gato aqui, sabe? De não abrir mão, de pôr um pé nas instituições, estrategicamente, na universidade, nos conselhos gestores, dialogando com os partidos, né? Nas conferências de saúde, né? Mas nunca colocando o coração lá. Mas eu não tinha nomeado assim ainda. Eu sempre tenho falado, não põe os dois pés, né? Põe um pé só para não, né? Então, agradeço aí que eu acho que é uma chave, né, de pensamento também, né? Para a gente se proteger, porque, né, a gente sabe qual é que é das instituições, né? Mas também se a gente fingir que elas não estão lá, alguém vai estar lá, né? Inclusive usando o nosso dinheiro para, né, para fazer as coisas, né? Então, eu agradeço muito, Jennifer. Mais uma chavinha aqui para a caminhada. Geni, boa noite. Também quero te agradecer pela sua fala, assim, me tocou muito e anotei aqui freneticamente. Eu não conhecia o seu trabalho, eu não sei onde eu estava que eu não conhecia o seu trabalho. Eu agradeço muito a Escola de Autonomias por permitir esse encontro. Porque eu acho que eu passei muito tempo da minha vida me sentindo pequena. E hoje, te escutando, eu percebo que não tem problema admitir o meu tamanho de ser pequena. O problema está em associar ser pequena a ser menor, né? A essa ficção de que você é menor. E esse menor é comparado a outro maior. E por ser menor, você está sozinho. Essa solidão que é socialmente construída, né? Então, obrigada, assim, só quero te agradecer mesmo. Fiquei muito tocada. Agradecer também aí o pessoal da escola, porque, enfim, é sempre potente encontrar aliados da alegria. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Isadora, pela presença, viu? Pela partilha. A gente tem dito assim, né, que falar, a gente fala há muito tempo, mas a escuta que faz a fala se efetivar, né? Então é um presente mesmo ter essa recepção. Fico muito agradecida a você e as demais pessoas. É uma honra mesmo. Obrigada. Eu queria compartilhar também uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo, assim, que eu acho que todas as reflexões assim que eu tive contato a partir do momento que eu comecei a acompanhar você, Jenny, também, né? Entre alguns outros grupos, algumas outras pessoas, é uma coisa um pouco perdida também, assim, eu acho, porque eu penso nisso muito sozinha, então talvez fique um pouco bagunçado, assim. Mas é uma reflexão muito sobre, tem muito a ver com essa coisa do ranço da academia, assim, o ranço da academia, assim, com a dificuldade com esse ambiente que eu também tenho, digamos assim. Eu estudei numa escola de música e acho que tem dois pontos, assim, que diferentes que eu consigo ver convergências de várias formas, assim, com vários pontos que você colocou aqui hoje, enfim, que é em relação a, a uma perspectiva de música e cultura muito europeia, né? Muito assim que coloca uma diferença muito grande entre alta arte e pequena arte, assim mesmo. E isso é muito como é que fala? Fica muito imperceptível, é difícil de discutir porque é muito naturalizado, né? Como todas essas violências são tratadas como uma coisa natural. E outra coisa é a nossa vivência enquanto pessoas nesses ambientes, assim, que tem muita coisa desses... Deixa eu ver se tem alguns pontos que eu lembro, assim, mais específicos, mais importantes. Também anotei várias coisas, assim, sobre, por exemplo, a quantidade de coisas que a gente deve abrir mão para se dedicar o suficiente para o estudo de um instrumento, por exemplo. O tanto que a gente não deve ver os nossos amigos, o tanto que a gente deve se dedicar especificamente àquela expressão artística, o tanto que a gente, de horas que a gente tem que estudar de uma determinada coisa, o quanto que os calos e as dores e os sofrimentos são valorizados nesse processo, sim. E eu vejo que, assim, para mim, eu tive um processo de adoecimento emocional muito grande ao longo da graduação, que está começando a se dissolver já há algum tempo, assim, eu fico isso assim trazendo uma coisa maravilhosa, assim, que eu acho que é dessa possibilidade também de ter, acho que nesse momento é difícil eu tenho, pelo menos conversando com meus amigos, quase sempre tá difícil, né? Tá tudo muito difícil, e é meio assim a conversa, mas falar também sobre o que vem surgindo, né? Tantas pessoas nessa situação de afastamento tantas pessoas próximas a mim, assim, fizeram reflexões muito importantes também, assim, deram uma guinada de direção, né? E eu posso dizer, assim, que eu fico muito feliz agora de dizer assim, que eu gosto muito de ficar à toa, né? Que eu gosto muito de ficar à toa, de ver quem eu gosto, de poder pesquisar assuntos diversos, poder transitar, né? Assim, e é meio isso, assim. Aí eu também desse momento de hoje eu agradeço muito, assim, estou muito feliz de estar aqui, mas de tudo que eu já venho lendo e tenho tido oportunidade, assim, de conhecer a partir de você, Jenny. E agradeço muito a escola também, todo mundo aí que tá junto nessa. E é isso.
Obrigada, Sara. Você sabe que esses tempos eu estava pensando na palavra especialista, né? E vem do especial, né? Se você é especial, se é especialista, né? E aí fica essa coisa da gente receber muito reforço, né? Das pessoas disso também, de sentir que a gente vai ser admirado, amado, se a gente seguir esse caminho. E isso vai muito à contramão da saúde, né? Essas necessidades que vão ali disputando, né? E aí, te ouvindo, eu estava lembrando de uma fala da uma cacica aqui do nosso povo, aquele tio Chapurã, que ela comenta, né, que uma frase que ela escuta com muita frequência, em tom pejorativo, né, é: índio só quer saber de terra, sombra e água fresca. E aí a gente estava pensando sobre essa frase, né, de que talvez se as pessoas tivessem terra, sombra e água fresca, talvez elas não estivessem tão adoecidas, entristecidas, né? Não estivessem, as coisas não estivessem como estão, né? E aí eu acho que também envolve a gente ressignificar o que seria essa pouca coisa, né? Sombra e água fresca como pouca coisa, né? E como algo que é gigante, né? Que é imenso e que é pequeno ao mesmo tempo, por ser algo que deveria estar na ordem aí da nossa vida, né? E eu acho que isso que você traz também envolve um exercício de não abrir as portas, né? Tentar evitar que a culpa venha, né? Porque na procrastinação, por exemplo, né? Que vem sendo muito falada agora, é um não fazer nada em que há uma cobrança, né? Psicológica que impede a pessoa de aproveitar aquele tempo como algo gostoso e prazeroso, né? Então, ela rouba duas vezes, né? A pessoa não está fazendo algo que seria, sei lá, formal, institucional, mas também não está fazendo algo gostoso, né? Porque a culpa retira dali a possibilidade de vivenciar esse tempo dessa forma. Então, eu acho que é um super caminho, assim, né? Experienciar com alegria e aquilo que a gente gosta, sem deixar que essa culpa corroa esse tempo, né? Da gente estar ali e estar pensando no que deveria estar fazendo, algo assim, né? E é um exercício muito difícil mesmo, porque tudo conflui ao contrário, né? Então, acho que é muito de uma prática mesmo, da gente exercitando, exercitando a preguiça, né? Que é um exercício também, e conseguir vivenciar ela de modo pleno, né? Agradeço muito. Não sei se as meninas da casa queriam acrescentar algo. Não, acho que a gente pode ir finalizando. O que que vocês acham? Então, mais alguém gostaria de falar algo? Quer falar de... Eu não pode. sei se... Eu queria convidar todo mundo para estar nos outros encontros. Tá todo mundo muito convidado. E essa sexta tem um encontro que a gente está bolando ainda, né? Mas a ideia é a gente compartilhar coisas que cada um gostaria de compartilhar, tipo, falar, cada um expressar, assim, o que gostaria de compartilhar com o grupo, assim, e também fazer pedidos, né? Tipo, eu gostaria de aprender tal coisa, eu gostaria de ter uma conversa sobre tal assunto. Enfim, aí a gente vai contar mais na sexta-feira. E aí, tipo, aumentar mesmo, né, o cronograma da escola, assim, com todos os conhecimentos de todo mundo, assim, as vontades, os desejos de todo mundo. E é isso. Vai ser 7h30, na sexta. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Bruna, Diana, toda a Obrigada, equipe. Jenny.